preciso da sua atenção por um minuto. O Senhor, nessa noite, marcou esse dia de quarta-feira para mostrar para você que no meio desse deserto você ainda pode viver provisão de Deus. Por muito tempo eu pensei que provisão de Deus só vinha depois de um grande deserto, ou depois de uma grande luta. E um dia eu abri esse texto, o Espírito de Deus falou comigo, e Deus disse para mim: existem provisões, existem tempos de abundância que se manifestam no meio do deserto. Talvez esse ano, quando ele foi começar, você pensou: pastor, eu vou passar essa prova, e depois que eu enfrentar essa prova, pastor, tem vitória para minha casa, tem vitória para minha família. Também pensei isso. Só que quando eu estava orando nessa tarde, o Espírito de Deus falou comigo. Deus disse para mim: diga à minha igreja e ao meu povo que virá um tempo de provisão no meio do deserto. Existem, elevará Súria. É pouco glória pelo tamanho da profecia que está sendo liberada aqui em cima desse altar nessa quarta-feira. Eu estou falando que se você está esperando a luta passar para você viver provisão, Deus te trouxe aqui para falar com você, e a conversa é: a provisão chega no meio da luta e no meio da guerra, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do problema. Eu estou pregando sobre Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que se manifesta no meio da guerra. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: se prepare. Está fraco, você está dentro da Assembleia de Deus, diga para ele, diga: se prepare. Os próximos dias são dias de provisão de Deus para a sua casa e para a sua família. Eu estou profetizando que essa conta nesse cartão vai desaparecer. Eu estou profetizando que você vai abrir a sua conta bancária amanhã e vai ter uma quantia. É a provisão de Deus, você crê? Você crê nisso ou não? Eu estou pregando para quem crê. Pastor, prova. Ó, eles estão no meio do deserto. Aí no meio do deserto tem um problema ali, porque Jesus não pode despedir eles para eles ir embora, porque senão eles vão morrer. O deserto é tão acentuado que eles não podem ir embora, porque senão, se eles voltarem, eles morrem. E se eles ficarem sem provisão, eles também vão morrer. Então não tem jeito de ir embora, e não tem jeito de comer pão naquele deserto. Tem luta que é desse jeito. A gente olha para um lado, tem saída. Fala: não, vou voltar. Não tem jeito. Eu vou ficar. Não tem jeito. Porque todos os lados que você olha, você não tem saída. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Olha para cá. Quem que levou eles para o deserto? Jesus, sim ou não? Então agora parece que quem colocou eles no beco sem saída foi quem? Você não entendeu? Vou fazer a pergunta de novo. Quem que levou eles para o deserto? Quem que colocou eles no beco sem saída? E agora você está achando que Deus só te coloca em fase boa? Você está achando que Deus só te leva para tempo de paz? Eu estou pregando de um Deus que levou eles para o limite, levou eles para o beco sem saída. Por quê, pastor? Porque se ficarem, morrem. Se forem embora, morrem também. Então quem colocou eles no beco sem saída foi o próprio Cristo. Agora escute isso aqui. Vai ter fase na sua vida que Deus vai te levar para alguns becos sem saída, que você vai olhar para frente e não vai ter saída, vai olhar para trás e não tem saída. Mas Deus está me usando como boca profética aqui para liberar uma palavra, e a palavra é: o Deus que te colocou no beco sem saída é o Deus que vai se manifestar nesse deserto. Você sabe que quando você está num beco sem saída, que o diabo te colocou, você sabe o que você faz? Sai, demônio. Quando é macumba que faz pra gente, sabe o que? Queima. A macumba é desfeita, o capeta vai embora. Aí eu lembro de Davi que diz assim: horrendo a coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque da mão do diabo Deus te tira, da mão do homem
Deus te tira. Agora quem que vai te tirar da mão de Deus? Ninguém. Agora quem colocou eles no deserto foi Jesus. Quem levou eles para um beco sem saída foi Jesus. Você precisa entender que essa fase é uma fase pedagógica. Deus quer trazer ensinamento. Deus nunca vai te colocar num beco sem saída para você sair de lá despreparado. Todo crente que entra no deserto, ele entra pela faculdade de Deus, na escola de Deus, para aprender algumas coisas. E você sabe o que a gente aprende no deserto? Olha para cá. Você sabe o que a gente aprende no deserto? Que Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que cuida da gente. Quando nós começamos a igreja, nós precisávamos pagar o aluguel. O aluguel da igreja era R$300. E nós não tínhamos R$300 para pagar o aluguel. Aí uma irmã deu uma ideia, falou: vamos vender pamonha para nós pagar o aluguel. Eu falei: vamos vender. Só que nós precisávamos comprar uma caixa, e eu não tinha R$50 para comprar uma caixa para colocar as pamonhas. Aí eu estava revoltado dentro do carro, a irmã do meu lado, uma missionária, e as irmãs lá fazendo pamonha, e eu revoltado dentro do carro. Falei: não tem cabimento, fazendo a obra com essa pindaíba. Que luta. Aí a irmã disse: vamos orar para Jesus dar a caixa. Falei: 50. Eu olhei para ela e falei assim: se eu tivesse esses R$50, eu nem orava, eu pegava e comprava. Pior que a igreja não tem, eu não tenho, a senhora não tem, ninguém tem esses R$50 para comprar essa caixa. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: o tempo do deserto é o melhor tempo da sua vida, porque você me conhece como você nunca me conheceria. Se você tivesse esses R$50, você não ia pedir para mim. Agora que você não tem, você vai dentro do seu quarto, você fecha a porta, você põe a boca no pó, você fala: Senhor, eu preciso. E quando você diz eu preciso, eu me manifesto na sua vida com R$50, porque o Deus que dá R$50 é o Deus que dá R$50 mil também. O Deus que dá 50 mil é o Deus que dá R$500 mil. Deus só está ensinando uma coisa: eu sou Deus da provisão. Sou Deus de R$50, mas também sou Deus de R$500. Sou Deus de R$500, mas também sou Deus de R$500 mil. Eu só quero que você entre para dentro do seu quarto, eu só quero que você feche a sua porta, porque esse deserto vai criar intimidade. Qual que é a fase que o crente mais ora, irmão? Não está passando luta, não é não? Ou só eu que aumento minhas orações? Qual que é a fase que você mais ora na sua vida? Que você precisa. E agora tem uma coisa que mexe com o crente, irmão: é dinheiro. Dinheiro mexe com o crente, deixa o crente atribulado. Agora, eu tenho uma notícia para te dar. Porque quem colocou eles foi Jesus. No meio de Jesus só perguntou uma coisa. Jesus não se preocupou com a quantidade de gente que tinha lá. Se tinha 4.000 homens. Agora imagina o tanto de mulher e menino, porque mulher e menino naquela época não era contada, e nem era contado os meninos, era só contado os homens. Então tinha 4.000 homens, vamos pôr mais 10.000 mulheres, porque a mulher sempre é mais que um homem. Agora você imagina um tempo que tem 4.000 homens, 10.000 mulheres. Agora imagina menino, tanto de menino que tinha lá. Aí Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Aí aparece um dizendo: que eu tenho 7 pães. Porque a provisão de Deus, ela vem através da multiplicação. Todas as vezes que Deus se manifestou com provisão, Deus se utilizou da multiplicação. No Antigo Testamento, quando aquela viúva conversa com o profeta, ele diz: o que você tem em casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite vai multiplicar e vai ter uma provisão dentro da casa dela. Agora Jesus está no deserto e ele está perguntando: o que você tem? Eu tenho 7 pães. Alguém que administrou, alguém que cuidou, e alguém que no meio daquele deserto tinha alguma coisa para guardar. Você sabe o que o deserto faz? O deserto nos ensina a administrar coisas pequenas
para que possamos viver coisas extraordinárias. Deus nunca vai dar algo grande para aquela pessoa que não sabe administrar o que é pequeno. Deus nunca vai te dar um salário de 10 mil se você não consegue administrar 1.500. Irmão, tem gente que se ficar rico hoje, fale amanhã. Esse dia eu estava vendo uma reportagem daquele povo que ganhou na Mega Sena, não tem um rico. Tinha um homem, eu estava vendo a reportagem, ele não lavava roupa, ele achou que o dinheiro não ia acabar. Ele ganhou na Mega Sena, e ele pegava, usava a roupa, ia lá e comprava outra e jogava aquela fora. Porque é gente que não sabe administrar o pouco. A fase que você está vivendo no pouco, é Deus dizendo: administra esse pouco que você está tendo agora, usa o pouco que você está tendo, porque se você aprender a administrar esse pouco que eu coloquei na sua mão, eu vou abrir as comportas do céu, e você vai viver muito, mas eu não vou desperdiçar bênçãos celestiais para você. Você precisa aprender a usar o pouco que você tem. Então não reclame se o que você tem é só 7 pães. Não reclame se Deus colocou na sua mão pouco, porque se Deus colocou na sua mão pouco, é que Deus quer que você administre o pouco que você tem. Você sabia que tem uma estatística que diz que filho de rico fica pobre, e um rico que era pobre, que ficou rico, ele fica rico de novo se ele ficar pobre? Sabe por quê? Porque o pobre que ficou rico, ele aprendeu a administrar o pouco e ficou rico. Então se ele ficar sem dinheiro, ele sabe administrar de novo, ficar de novo. Agora o filho de rico que nunca foi pobre, ele só teve muito, e quando ele tem pouco, ele não sabe multiplicar. O que Jesus está ensinando para os discípulos é: vocês têm pouco agora, vocês cuidou do pouco, vocês zelou do pouco, e por causa do pouco vocês vão viver muito. Levante a mão bem alto para cima, diga: todo pouquinho que Deus colocou na minha mão vai se transformar em uma grande multiplicação. Todo pouquinho que Deus colocou na sua mão vai se transformar em uma grande multiplicação. Todo pouquinho que Deus colocou, né? Pode bater nessa bateria com força, porque assim diz o Senhor: esse ano de 2025 foi o ano do pouco. Se prepare, porque 2026 é o ano da multiplicação sobre a tua casa, sobre a tua família. Semana Calabarachúria. Pastor, para Deus me abençoar, o que é que eu preciso? 3 coisas. Não esteja no deserto sozinho, porque se você estiver sem Jesus, você vai se lascar. Segundo, escute a orientação do mestre. Terceiro, confie nele. Por quê? O que é que você tem aí? 7 pães, pega os 7 pães. Agora Jesus vai fazer o segredo, é o pulo do gato. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele pega os 7 pães e ele fala: multiplica. Não. O que Jesus faz? Levanta para o céu e dá graças a Deus. Espera aí, você não entendeu? Porque tem gente que acha que Jesus, ele pegou os pães e falou: Shazam. Não. Só vive providência no deserto quem sabe agradecer pelo pouco que tem. Vai apertar e tem gosto de pirona aqui. E tem gente fazendo cara parecendo que Deus não está falando com ele. Eu estou com vontade de te apontar, porque Deus está vendo esse deserto que você está passando, mas você é murmurador, contendeiro. Deus vai te pegar, se ajeita. Eu estou falando para esse lado de cá. Ela é para a Súria Calabaia. Para de reclamar do pouco que Deus colocou na sua mão. Jesus, ele vai dar graça. Agora, existe um texto na Bíblia que diz que Caleb, ele vai dar terras para sua filha Axa. E quando ele vai dar terras para Axa, a Bíblia diz que ele dá terra seca. Ele dá terra seca, ele dá o quê? Aí o texto diz que Axa, quando ela chega na terra, ela olha e fala: meu pai me deu terra seca. Ela olha para o marido
e fala: eu vou lá no meu pai, porque eu vou pedir fontes de água para ele, porque eu não quero terra seca. Aí você sabe o que Axa faz? A Axa monta no jumento e vai na porta da casa do pai dela. Chega em Caleb e diz: pai, obrigado pelas fontes, pela terra seca que o Senhor me deu, mas eu também quero fontes de água. Aí a Bíblia diz que Caleb diz para ela: são suas as fontes de águas também. Você sabe por que Caleb alegra o coração e resolve dar fontes de água? Porque Axa não reclamou da terra seca que ela ganhou. Quando a gente para de reclamar pelo pouco que nós estamos vivendo e começamos a agradecer, o Senhor olha e fala: se Ele é grato porque tem pouco, eu vou multiplicar e Ele também vai ser grato. O murmurador, ele pode ter muito e ele vai continuar sendo murmurador. O adorador pode ter pouco e vai continuar sendo adorador. O adorador não adora porque tem muito, o adorador adora porque a essência de adorador é a essência de adorador. Você entra na casa do murmurador, pode ter 30 Coca-Cola na geladeira, pode ter picanha, pode ter tudo. Ele vai sentar na mesa com você e ainda vai reclamar. Ele vai olhar e falar assim: ai, eu não entendo essa carne dura, fui lá no açougue pedir picanha, e olha que picanha é essa, pastor. Agora o adorador, irmão, ele comendo a 100, ele olha e fala: pastor, que benção, né? Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo que o segredo está em ser grato a Deus pelo pouco que você tem? Deus te deu uma lojinha, ela pode se transformar em uma lojona. Deus te deu um carrinho, ele pode se transformar em um carrão. O segredo é: agradeça pelo pouco que você tem, porque o muito te espera. Seja grato pelo pouco que você tem, porque o muito te espera. Levante a mão, assim diz o Senhor: você colherá o fruto da sua mão através da gratidão. Olha para o seu irmão e fala assim: quer prosperar, quer ser bênção, quer vitória, seja grato, murmurador. Se ele ficar bravo com você, você localizou ele. O Geraldo tem uma chave na sua cabeça. Deus vai te honrar. Deus falou para mim: estou dando um presente para ele. Deus está te dando uma vitória. Essa vitória vai vir com muita guerra, mas Deus está te colocando na sua mão. Deus ouviu a sua oração e está te dando uma vitória. Assim diz o Senhor: estou pondo na tua mão uma porta aberta, uma porta muito grande. E tu saberás que eu falei contigo hoje, porque o meu nome é Jeová. Assino a tua vitória e coloco uma chave de um automóvel na tua mão. Logo, logo, muitos verão você consagrando aquilo que Deus está te dando nesse altar. Assim diz a boca de Deus para ti nessa noite. A igreja levante a mão para dar glória. Aquela irmã que está lá atrás, nesse canto, a última lá atrás que levantou a mão, senhora, fica de pé. Quando a cantora cantava, irmã, quando a cantora cantava, a vitória chegou. Eu vi um anjo de Deus, que ele mexeu com a mão, e quando ele mexia com a mão, rodava, e Deus falava para mim: eu vou dar um 360 na vida dela, porque eu não te chamei para tu estar parada. Você sabe que o seu ministério é grande, você sabe que eu te chamei para uma grande obra. Do jeito que está, não pode ficar. Eu te trouxe hoje aqui para conversar contigo, mulher, porque eu vou girar a roda e as promessas vão começar a se cumprir. Porque eu estou olhando para a senhora e eu estou vendo uma farda na senhora, e eu vejo essa farda e eu estou vendo um exército de mulheres atrás da senhora. E o Senhor diz para mim: eu te dei capacidade, eu te dei estratégia, eu te dei perícia, eu abri a tua voz, e eu não te aceito ficar parada, aposentada. Eu te chamo hoje para entrar na peleja, para entrar na guerra. Tu sabe duas coisas, que quando tu faz para mim, eu faço por ti. Eu estou hoje te vestindo essa farda nova e trazendo esse 360, e digo assim: na tua casa hoje eu estou entrando
no meio da tua parentela, hoje eu estou passando e eu estou fechando a sepultura. Enquanto tu está aqui dentro, eu estou na guerra por ti. Então canta, então marcha, então adora, faça a minha obra, que tu verás com os teus olhos o que eu vou fazer, diz o Senhor Deus nessa noite. Eu queria que você levantasse a mão com fé. Há uma dimensão profética, uma atmosfera profética dentro dessa igreja nessa quarta-feira, e Deus está me autorizando a profetizar que 24 cadeado está caindo por terra agora. Eu estou vendo o cadeado na vida sentimental sendo desmanchado, destruído. Eu estou vendo o cadeado na vida financeira sendo desmanchado, destruído agora. Eu estou vendo Deus quebrando um trabalho de bruxaria que foi feito com 7 cadeados, e Deus está descendo agora para destruir esta obra de bruxaria. Mas você precisa levantar a mão para dar glória. Você precisa levantar a mão para dar glória, porque Jesus te trouxe aqui para mudar o rumo da sua história. Deixa eu falar um negócio para a senhora. Deus hoje está quebrando todo o cadeado contra a vida da senhora. E Deus falou para mim: fala para ela que tem 1 minuto e 22 segundos que ela pediu para ouvir a minha voz. Eu desci o meu profeta daquele altar, porque você precisa entender que tudo que você enfrentou e tudo que você passou fez parte do processo. Eu sei que a dor que você está carregando é muito grande, mas hoje eu estou consolando o teu coração, porque você fez uma aliança comigo semana passada. Eu vi a aliança que tu fez comigo dentro daquele banheiro, eu ouvi a tua oração, e eu estou quebrando agora as amarras, eu estou quebrando as maldições. E eu posso falar uma coisa para o Senhor: prepara, porque Deus vai te prosperar muito. Para a Súria, Deus falou para mim assim: diga para ele que eu estou pondo diante dele uma unção de prosperidade, a unção que foi profetizada quando ele tinha 15 anos de idade. Eu estou falando para o Senhor que Deus vai te fazer muito próspero, mas Deus falou para mim: diga para ele ser fiel ao altar, não abandonar o altar, porque enquanto ele for fiel ao meu altar, eu serei fiel a você, diz o Senhor dos exércitos. Levanta a mão para dar glória a Deus.